Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça de papai. Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, estamos de volta. O nosso Robert, isso aqui, a incompetência tem nome? A incompetência tem nome, queridos ouvintes. Nome e sobrenome, né? Tá sem ficha, Paulinha Krausch, ela que se julga. Está na tela, Emílio, está na tela. Marcelo César Pietrobon, é isso? Júnior, É isso sim. 28 anos e economista. É de Salvador. Salvador Baia. Bahia, É isso aí, bichão? carnaval. Credo. Não, Bora, bola. Credo. não nos Não nos pega. apetece. Não. Que mais? Farol da Barra. Farol da Barra. Que mais? Passeando em São Paulo? Sim, vim Boa. fazer uma seleção aqui, né, de um programa de trainee. E aí tô aproveitando pra ficar uns dias, conhecer aqui a galera que sou fã. Pânico. Boa, é isso aí, irmão. Seja muito bem-vindo, meu baiano. Bem-vindo, Baiano. Meu baianinho, posso te chamar de baianinho, querido? Fica à vontade, pode Então chamar de estamos aqui com baianinho. Baianinho. Baianinho, querido. Ai, Emílio, eles Puta, são... já chegou o chá. Tava tão tranquilo, velho. Eles são tão legais. Tava tão de boa, meu, Quer que eu nós vá dois. embora? Eu vou. Pô, a porta é ali, Se ó. mete na conversa. Eu quero velho. chegar alegrando a turma. Você contaminando. chegou atrasado, você já É. chegou Eu atrasado. gravei até 1h Problema ontem. seu, Não interessa. problema Missão seu, 3, tava problema gravando seu. pra você, fazendo o meu Pra melhor. mim, não. Que eu te amo. Pra Pra você. Não, tá Pra gravando pra você. você, pô, pra mim. Você que é meu chefe, meu dono. Ah, Otimismo com o bebê Meu gigante. chefe. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o Famoso 16 toneladas. Aí dá café. Agora o puxa-saco vai pegar um café pra limpar a barra e falar, viu, meu? Chega cada um, chega no A hora horário que quer. quer. Programa aqui, nem o convidado chega, não chega os apresentadores. A primeira coisa que começar Paulinho. o caldeirão do Hulk, o Luciano não tá lá, né, meu? É. E falar, viu? Vamos lá. Vem, gordinho. Né? A Paulinha lá, a cara dela. Olha. Eu tô aqui sempre no meu horário. Sempre. A Não é Paulinha bola? tá, é verdade. Mas vamos lá. Se não houver vento, não reclame. Reme. É isso aí, bichão. Boa. Mas eu também digo uma coisa, viu, Pois gordo? não, Eu não milhaça. preciso de ninguém. O dia que não vier ninguém, Tá eu certo, faço sozinho. eu sei disso, muito bem. É Entendeu? melhor certíssimo. que não venha, não é? Eu faço sozinho. Tá isso aqui. certíssimo, Claro que Milha. É isso Aquela aí. Amanda Ramalho vem de pijama, tudo vomitado. Puta, os negros tudo Toda zoado. zoada. O outro aí chega, ó. Parece um mendigo. Não tem mais. Não, ele vem com uma roupa, ele parece aqueles caras que pedem dinheiro na rua, meu. Aqueles que faz malabares, sabe? Que faz. Exatamente. Porra, vai dormir, velho. Cadê o nosso Zuckerman? Ah, cadê? Tá Também? atrasado. Cadê? Tá lá, Aí os caras falam, chorando. bora, eu moro na casa do chapéu depois do circo Tiane, meu. É, E eu tá chego todo aqui, dia no pô, horário. 10, 11 horas eu tô Olha aqui, lá, ó. meu. Olha ele chegando. Aí, ó. ó. Aí vem o malabares da Você vem esquina. de moto bem. E de moto, Eu teu venho de- rabo. eu venho Você de mora aí do táxi. lado, pô. Você tá chegando Mora aqui lá. do lado, sai 10 Eu horas de queria fazer casa, a meu. propaganda do Uber pra eu mudar de vida. Sai de Fala, casa chega 10 aqui horas 10 que você chega aqui, meu. Mas eu até dormi, são 3 da manhã, meu irmão. dormir, Você não vai, sabe o que meu. eu passei nessa gravação. Ai, tadinho de você. É. Que dó que eu tenho. Quem você Procura outro emprego, então. Jamais. Muito bem. Couve, Boa. couve também não vem, graças a Deus. Muito bem. Hoje teremos a presença de quem, Paulinha? Hoje teremos uma presença um tanto quanto inusitada neste programa, porque Quem por isso seria? também é informação, né, Emílio, e cultura. Então teremos Cíntia Chagas, ela é uma Deus o livre, professora guarde. de português. Essa mulher tá louca. Formada em Professora de letras. português. Ela já porque, veio assim, aqui, o milhaça. que eu percebo? Os ouvintes. Ela já veio? Ela veio acompanhar uma vez. Quem que ela veio acompanhar? Ela veio um tempão atrás, É. enfim. Ela é Ela é de bonitona. Minas, Ela é maravilhosa. O que eu percebo, Emílio? Os Paulinha, ouvintes. por que você repete convidado? Eu não repito. Não, ela não foi convidada. Ela ajuda. Ela não veio foi. como convidada. Ela veio acompanhando alguém, aí nós falamos com ela, é. E você a convidou para voltar. Eu a convidei? Sim, e aí, gentilmente,
Ela aceitou nosso convite depois de Sim, 2 anos. ela tava Ô, sentada Emílio, desse lado aí, do lado que você tava, muito que bonita e acontece? gostosa. O que eu percebo? Que os ouvintes, eles brigaram com o S. Principalmente essa galerinha que comenta no YouTube. Então, gente, não é problema, chamando os é ouvintes de problema. burro. Não é Deixa eu falar mortandela. uma Não, coisa tem um pra povo você. acebolado. Deixa eu que falar vou uma te coisa falar. pra você. É difícil. Você não venha desdenhar dos meus ouvintes. Nunca. Esse Nunca. programa, você Mas- sabe quantos anos tem esse programa? 30 anos. Você vai falar isso no programa do Rony Do Rony Von. E aí? Você vai falar que lá no Rony Fon tem ouvintes analfabetos. Aqui não. Ouvintes do Pânico Nunca. são eruditos. Ô, O Emílio. Rony Fon é a palmirinha de homem. Mais Não um. venha falar dos meus ouvintes, não. Ó, mais um Evandro. Desculpa, ouvintes. Mais um Evandro Santo aqui, ó. Tô ouvindo vocês, eu gravei até 3 da manhã na Zona Leste, tá? Quem é esse? Daniel Zuckerman, quem é? Ele tava Por isso com que tá melão. atrasado. Gravou. Tava com a Tô melão. cansadão. Enfim, Não, cansado eu não tô. Aí, Mas daí daqui a pouco E sai aí, foto ô, dele lá no Emílio? Allianz Parque em outro Isso, show. isso. Ele foi em 4 shows essa Vai lá semana. no show do... No Do Coldplay, do Coldplay. Inferno. Ele e o Rabin. Ele e o Rabin. E às Os vezes, caras vêm me Emílio, enganar. Às vezes as Se pessoas não falar, sabem que elas viu, estão meu? falando Se Zuckerman, errado. viu, meu? E elas devem sofrer com isso. Então hoje teremos Cintia Chagas para ajudar o povo acebolado, né, numa... Eu melhor achei das de suas extremo vidas. mau gosto você colocar os ouvintes nessa... Ai, mas é duro Categoria. ler... É duro ler comentário sem S, gente. Não é mortandela, é mortadela. Não é problema, é problema. Não é advogado, uma dó, é um dó. advogado, sabe? A gente pode evoluir. Eu vou fazer uma pergunta Vai. simples pra você de Vamos português. Já que você é Vai. tão... É, que você é boa sabidão, Eu né? não sou boazuda, vai. Vou perguntar pra você uma Pergunta. pergunta que se aprende. Sabe Vai. onde, Paulinha? Você Na que, escola. você que é da classe média pobre, Sim, eu que estou no colégio gosta de francês, desdenhar, de freira. gosta de desdenhar quem estudou em colégio estadual. Tá, vai. Uma pergunta simples. Simples. Para um rapaz que É. fez um colégio, escola estadual de 1º e 2º grau, Dr. Manuel José Chaves. Sim. Lá onde eu estudei. Pode falar. Colégio do Estado. Qual é o coletivo de borboleta? Boa De pergunta. borboleta. Me responda. Eu Vou sei. responder. Não depois vai de responder, começar. porque você vai jogar no Google, sua ignorante. Borboletas. Ah, é borboletas. Você nem sabe o coletivo de borboleta plural, e o quer plural. falar dos outros. Não. E o de peixe? O de peixe, capaz qual de- é? Sabe? Capaz de ela mandar uma Então alcateia. cala De sua peixe. boca. Alcateia de... As mulheres da Leste. Saudades de Dunga. É, meu amigo. Dunga marcava bem. Dunga era marcador. Era chute Dunga no peito. barra também. Dunga no meio de campo. Dudu é nosso Dunga, velho. Dudu, você como bom palmeirense, Dudu. Fale de Dunga. Da marcação, Dunga. Terrível. Excelente, excelente. Muito bem. Olha, é o seguinte, vamos trabalhar porque agora, senhoras e senhores, hoje uma presença encantadora nesse programa. Aqui está ela. Puta, vocês vão ficar nessa. Vai. Ah, mas, meu, pelo amor... Que isso? O Zé Allianz Não, Parque vai levar pro tô show e o tranquilo. diabo. É, vocês vão ficar nessa, vai ser deselegante. Tá bom. Muito bem. Formada em letras, foi demitida de 10 instituições devido ao seu beleza. jeito peculiar de lecionar. Graças a isso, passou e abriu seu cursinho e realiza aulas na balada. Aqui está ela, Cintia Chagas. Olá, professora, como é que vai? Muito obrigado, ganhei uma caneca. Eu ganhei uma caneca para você saber onde você colocar o porquê, que é uma das Boa. grandes dúvidas da humanidade, que é o porquê. Se o porquê Junto ou junto, separado, é. o porquê separado, o porquê com acento. Circunflexo. Puta, que chato. Peraí, ô professor Pasquale, peraí, meu. O porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento e o porquê com acento separado e junto. Não é isso? São 4 versões. Exatamente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Como vai a vida? Ótimo, graças a Deus, finalmente você me chamou, né? Claro. Ansiosíssima por esse Caiu a momento. pauta. Quem chama aqui é Paulinha. Com quem que você veio Ó, aqui, Cíntia? Paulinha. Oi? Você veio com quem mesmo? Vim com a Ana Paula, Ah, meu com a Ana Paula, é amigo. verdade. Com qual? Muito bem. Paula. E a Paulinha hoje, ela tem um subtema. É isso? Qual seria? Seus cabelos estão maravilhosos. Cresceram? Obrigada. Tratou, né? É porque eu uso a escova da Sabrina, gente. Chapinha da Sabrina Sabe? Sato. Chapinha da Nossa, que Sabrina? cafona. Escova é muito boa, é uma escova que sai um ventinho lá de dentro Puta, quente. Aí que fica paroca, liso, meu. pô. Muito bem. Beijo, Sabrina. Eu quero essa escova. Muito bem, pode fazer a pergunta.
Eu queria saber do que nós íamos falar aqui. Pera, é isso, a Paulinha que vai levantar o tema. Fechado, vai. Não, na verdade, tem vários temas. Primeiro, acho bacana a gente falar sobre o tema da redação do Enem, né? Que veio com um tema aí meio diferente e tem toda uma polêmica, que foi a questão da surdez. Sim. Mas... Qual é a polêmica da surdez? A polêmica é a seguinte. O tema do Enem, a proposta que eles fizeram esse ano... Você podia explicar pra gente? Sim, é o seguinte. Eu posso já explicar e já falar mal ou você quer só que eu explique? Não, explica primeiro. Eu quero que você dê uma pincelada no negócio. Você já Ok. deu uma pincelada? Não, mas já deram em mim. Ah, é gostoso. Ai, Mas, É porque professora... filho. Uai, gente, professora Pera aí, também deixa eu faz fa- amor. É lógico. Nossa. Professora, então Que dê fetiche, uma hein, pincelada. Vamos, atenção, queridos ouvintes. Nós vamos dar uma pequena pincelada no tema da redação do Enem, que é muito importante. O tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Havia no texto 1 um texto que falava sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Texto 2, um gráfico sobre as matrículas dos alunos surdos nas escolas inclusivas e não inclusivas, mostrando que as matrículas caíram. No texto 3, uma imagem retratando preconceito contra os surdos no mercado de trabalho. Texto 4 mostrava que em 1857 surgiu a primeira escola de surdos e que em 2002 a língua brasileira de sinais foi reconhecida como a segunda língua oficial. Não, Aí o cidadão tinha que fazer uma redação sobre isso. Não, peraí. É. Não, então, mas peraí. Esses eram os um textos tema, base. um tema e subtemas. Você teria que colocar isso dentro da sua redação? Na verdade, o Enem, ele fala que você deve fazer uso dos textos base, mas, sobretudo, mostrar o seu conhecimento de mundo acerca do tema. O tema era Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Nada sei sobre isso. E aí, havia esses textos para motivar o aluno a escrever. Então, mas Pra isso dar não é muito específico? específico demais, terrível, horroroso, tenebroso, É. um assinte. Você mandou uma mensagem É porque- falando que era esdrúxulo. Daí eu achei muito esdrúxulo você falar esdrúxulo. Esdrúxulo. Mas em que sentido? Esdrúxulo a gente, assim, num sentido Aurélio da palavra. É muito absurdo, É não é? freak mesmo. É freak. Gente, mas bizarrão. eu não acho absurdo, desculpa. Peraí, Eu acho- mas o que ela está dizendo é o seguinte. Não, Paulo, tema eu vou que entender. ninguém conhece. Exatamente. Aquela professora que- O que você Exatamente. conhece de É a surdo, mesma meu? coisa o cara dar um tema. Tudo tem- bem. Peraí, calma. Vai. É a mesma coisa você dar um tema de um assunto que não é conhecido. Eu acredito que não exista na Deveria escola. ser. Quando você vai na escola, Exatamente. você Não não, rola esse debate. não é matéria de Não escola. é, Não não está é. no currículo. É. Né? É Exatamente. específico. Eu não consigo como fazer. você- Peraí, deixa a professora Eu falar. não consigo Eu posso fazer uma fazer redação. argumento? Por favor, eu tô perdendo bem a paciência Não, com não você. perca a paciência. Então Quando cala o sua professor boquinha. Pode falar, fala, professora. quando o professor fala, os alunos ficam calados. É. Tô zoando. Ou Olha só. excitados. Olha só, o caso é o seguinte. Em primeiro lugar, é um tema, conforme você falou, que não é abordado. A prática pedagógica de surdo ou de não surdo, ela não é abordada durante o ensino escolar. Ponto. O que é abordado, por exemplo, que poderia cair, que já caiu? Preconceito contra o negro. Isso é abordado na história, em outras matérias. Em segundo lugar, não é um tema que está em voga nas redes sociais, nas mídias, de um Zero. modo geral. Zero. Zero. Ninguém fala sobre isso. Só que, antes que todo mundo desça o pau em mim, eu não estou dizendo que o tema não é relevante. Claro. É um tema que tem que ser discutido, sim, mas não em uma prova que vale o ingresso de quase 7 milhões de pessoas numa faculdade. E aí, para produzir um texto bom, o que o aluno deveria fazer? Ele deveria saber de muita coisa que quase ninguém sabe. Por exemplo, existem 2 tipos de surdos. Você tem o surdo que só entende por leitura labial e o surdo que só entende por libras. Uma criança surda... O que é por libras? Libra é a linguagem de mão. Entendi. Tipo a Xuxa Xuxa, Meneghel. gracinha. Eu ia fazer Signos, a né? tipo de amor. Tipo a É. Eliana dos dedinhos. Entendi, eu não sabia, desculpa. Imagina. Você é burro, meu. Não, Sabe o que cala a é boca. burro? Ah, Burro vai. me pergunta. Libra, ele Ah, acha que é um cala a signo. boca. É o Zé, ele Ele tava não- O que eu não signo. sei, eu pergunto. Equilibrado, Eu sou gosta das Libras pessoas. pra mim é o que eu gastei em Londres, tá? E é um signo. É ignorante, tá, meu é amor? burro. Ele é Tá, burro. ignorante, eu não estaria aqui Não, é nessa burro, mesa, é. não. Minha é O senhor impossível. me respeita, eu sou uma bicha velha. Então você acha que isso... Mas, professora, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Sim. Nós, educadores, evidentemente, quando vamos fazer uma correção de uma redação, não nos importa o tema.
O tema pode ser qualquer tema. Concordo. O que interessa é a colocação das ideias em relação ao tema. Pois- Por exemplo, minhas férias. Um tema muito tradicional. Muito tradicional. Recorrente. Por exemplo, em minhas férias, a pessoa que vai lá e escreve uma redação simples, que seria a mais básica, você consegue ver quem tem quem consegue fazer um texto melhor e um texto pior. Ou Sim. seja, o burraldo e o inteligente, não é? Não necessariamente. Burraldo, sim, senhora. Não, Bem, porque quando burraldo, você dá- sim, senhora. Quando você dá um tema medíocre desse, qualquer um pode escrever. Não, mas- Não. Eu vou ter que corrigir. Minhas férias. Qualquer um pode Ah, tá, escrever. minhas Não, férias. Mas é Eu quero um ortografia, Não é erros de qualquer- português, É, concordância exatamente. verbal. Quando você dá um tema, na minha opinião. O que é uma quando- redação, Jeg? É você dissertar sobre algum Não- tema, sobre algum assunto. Exatamente, qualquer Então, assunto. Sim, Emílio, mas na minha opinião, quando você coloca Sua opinião um não tema... interessa, nós estamos com opinião aqui. Uma da professora maravilhosa. Deixa eu acabar? Pode? pode. Obrigada. Então, assim, é o seguinte. Fora isso, se você colocar na mesma sala de aula uma criança não surda com outra criança surda, a criança surda, ela tem uma velocidade diferente da não surda para aprender. Então já tem essa dificuldade. A criança não surda, no meio das outras, se ela vê as outras gesticulando, ela fica nervosa. Beleza. Aí, se você pensar no Brasil como um todo, um Brasil que não tem nem cadeira para as pessoas se sentarem nas escolas, seria necessário um intérprete em todas as turmas, né? As turmas em que houvesse surdos. O professor, ele teria que dar uma aula muito mais visual, o que seria bem diferente para o aluno não surdo. Eu tenho um amigo que dá aula em escola pública e ele falou que a grande dificuldade dele era o seguinte, e era uma escola inclusiva lá em Belo Horizonte, né, com surdos e tal. Ele falou, eu não conseguia dar aula, no final quem dava aula era o intérprete. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma falta de preparo total dos professores, nós não temos banco na escola, nós não temos merenda na escola. Gente. Como que nós vamos contratar Mas aí porque você não tem esse preparo, intérpretes? então você exclui o surdo mudo? Não, aí que tá. Ele não estuda? Aí que tá. O tema não era a inclusão do surdo. O tema era a formação educacional desse surdo. E quem estava preparado para falar sobre esse tema eram professores, pessoas já formadas, pedagogos, psicólogos, pessoas da área. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que o governo quis, o INEP quis... Fora Temer, é isso? É isso, fora Temer? boa, Outra Temer. comunista! Fora Temer. Eu não sou comunista, não. Ah! De tá jeito nenhum, explicado. de jeito nenhum. ah. Aliás, sou até acusada de ser de direita demais. O que eu acho foi o seguinte, o INEP quis colocar ali um tema não tão controverso, que não gerasse tanta polêmica e tal. Só que eu achei, no mínimo, inconsequente, porque um país que não se preocupa, que negligencia a educação do nosso Brasil, né, das crianças, de todo mundo e tal, ele colocar isso numa prova de redação, ele não tá preocupado, vai fazer campanha. Vai fazer. Se quer abordar o surdo, para incluir o surdo, para falar da formação educacional do surdo, que se façam campanhas, que se façam coisas que realmente vão mudar. Porque o que vai acontecer? A gente tá falando disso aqui agora, daqui a pouco vem Natal, Carnaval e vai acabar tudo em pizza. Sim, claro, Não é uma maneira. mas é lógico. Não é uma Não, mas maneira peraí, de colocar eu esse acho- tema em pauta. Mas se esse tema não fosse dado na redação do Enem, a gente não estaria falando sobre isso. E eu... Mas nós e estamos a- falando não, desse tema aqui, mas é peraí. muito chato. Eu já vou Exatamente. mudar. Insuportável. Eu já vou mudar daqui a pouquinho. E os esse 7 tema. milhões Que é Você de viu, muito por chato. pessoas que foram prejudicadas. Quando eu tava na escola, né, na época era redação de Anos FUVEST, 50. enfim. E aí... Nos aí anos um 50 é de dos- saia. Uma das redações- Dante Alighieri. Uma das redações A Caravela era Não, do Cabral, era de qual? Villeneuve, um colégio maravilhoso de freira. Uma das redações que eu tive que fazer era: você é ou não hedonista? Sabe quem sabe o que é hedonismo? Ninguém. Eu Não, sei, não, não. era o que os Mas gregos não, praticavam. Só que a É o que os questão gregos é, eles praticavam. estavam... Você é elitista, você é Posso bobo. Não só falar? os gregos, né, amor? Eles estavam trabalhando... Não só os gregos. Eles Não só os estavam- gregos, mas começou com os gregos, hedonismo. Eles Posso mudar o tema? Não, só um minutinho. Eles estavam Professor, trabalhando, você é muito o aluno escreveu um tema que ele não sabia do que se tratava. Então, eu acho que quando a proposta é falar da formação dos surdos, acho que você abre um leque para, de alguma forma, falar no assunto. Você não precisa... A pessoa saber tem que tem mais entender, não gente. tem? Não, Ou qualquer leigo pode não, falar de formação de surdo. Não, por E o exemplo, você esforço Não é pode... desse qualquer leigo. aluno e os Escrever a anos sua de preparo. redação. É porque eu penso Gente, do mas a lado do pessoa não precisa vestibulando. ter PhD, Eu não por exemplo. posso falar de Sabe formação o que de vai surdo porque eu não acontecer? entendo nada. Mas você Paulinha. não pode falar sobre inclusão. Não. Eu te falo o que sobre vai como acontecer. deveria Inclusão eu não Sabe o que entendo, eles é. vão escrever? Eles vão escrever sobre inclusão, e não era inclusão. Inclusão era uma consequência. Eles vão escrever sobre inclusão. Aí, ou o Enem vai ter que
ele vai baixar as notas, porque ninguém vai saber falar sobre isso, ou então ele vai ter que rever o que ele fez, porque ele fez uma burrada, uma cagada, ele vai ter que rever o que ele fez. Mas por que ninguém vai saber falar eu sobre não isso? Se você, por exemplo, joga o tema inclusão, e hoje nós temos uma ferramenta tema que não é muito foi mais esse. fácil. Não, a gente tá falando de Sim, inclusão. mas inclusão e qualquer formação tema. Peraí, deixa o cara Você falar. pega, por exemplo, uma coisa que eu não sei hoje é mais fácil que eu jogo no Google. Na minha época eu tinha que ir na Barça ou no dicionário. Então, quer dizer, também o cara do Enem, ele também tem que se preparar para os assuntos. Hoje também não é difícil você ter acesso a um tipo de Mas informação. educação de Mas surdo, esse você nunca vai imaginar. exatamente. E aí entra uma coisa engraçada. Os professores, que ao contrário de mim, porque eu não faço isso, os professores que passaram o ano inteiro tentando adivinhar tema, Mãe de Ná, professor Mãe de Ná, vai ser bullying, vai ser o preconceito contra o homoafetivo, e não deram aula de redação, porque o certo é dar aula de redação, da técnica argumentativa, porque as pessoas não sabem escrever mais. Literatura que eu tinha na minha época. Exatamente. Redação. Tem que dar aula. Esses professores que utilizam a aula pra ficar batendo papo sobre tema, sobraram. O meu aluno, ele tá mais preparado. Por quê? Porque o meu aluno, ele aprendeu a interpretar texto. Não seja vaidosa, professora. Desculpa. A vaidade é um mas pecado. Mas você acha que se o tema for Mas qual é o seu método? extraterrestre, por exemplo, as pessoas estariam preparadas? Deixa eu falar uma coisa pra Mas você. aí vale da Por criatividade também, você pode ser honesto. Peraí. Como assim? Tipo, Não sei escrever sobre esse tema. Tchau? não, tipo, extraterrestre, o que eu penso, o que eu acho, o que vem na minha cabeça. Você pode criar, é redação. Uma redação você cria. Se você de repente não sabe o assunto, você improvisa sobre ele. Pode ser? Eu não Tipo, você fala pra mim, Vitória Régia, eu sei que é uma flor. Aí eu vou inventar alguma coisa sobre a Vitória Régia. Ou pode ser Não a é bem banda do Tim assim, Maia. né, gente? Entende? A gente tem que pensar que tá valendo aí o dinheiro que o pai investiu em cursinho, em escola. As pessoas que não têm condições financeiras, que vieram de escola pública, estão tentando passar no vestibular há muito Professora, qual é o princípio da educação? Qual é o princípio da escola? O princípio Qual é da a escola ideia? é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar todas as matérias, fazer com que o aluno Ensinar seja um nada. livre pensante. A escola nada mais é. A nossa educação prussiana nada mais é do que você fazer todo mundo pensar igual. Prussiana? A gente só tem escola. Primeiro que escola é uma prisão. O cara Você acha? Não é. É que você não teve aula comigo. Não é. Você entra na escola, você não pode sair, tem muro. Tem muro e tem um bedel Tem um na porta. sinal é a pra primeira você prisão da criança. Você Tem entra. uniforme. Pera aí, Jeg. Deixa eu não terminar. fala assim, eu vou fala. concluir meu raciocínio. Você falou o teu, agora espere eu terminar meu raciocínio. Estou falando com a professora. Nós entramos na escola, nós temos um método do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Aí ele tem um método de ensino que vai ser do Oiapoque ao Chuá. Você é obrigado, Você sabe você é bem que obrigado a seguir, né? o mundo inteiro segue aquilo lá, ou seja, todos os brasileiros vão pensar exatamente igual, do Oiapoque ao Chuá. Esse é o princípio da escola. Não é deixar ninguém mais inteligente. Quem quer ser inteligente vai por si só. Vai estudar, Joga no vai Google estudar. e não a me escola enche é o uma saco ferramenta. com esse negócio, a educação do povo. Não tem o menor interesse em ter educação do Não, povo. mas Eles não é têm necessário. mesmo. Com É nivelar esta por baixo. frase, eu vou fazer um break agora. Ah, não, porque a Emílio, rede- tá bom, fala Cala mais sua um pouco. boca! Só fazer um Pera aí, ô malabarista, pera aí, meu. Malabarista. Não é, Pode você tomar tá Malabarista de bom. sinal, pera aí, meu. Você tocar cita a música. gente com seu O assunto. papo, Deixa eu te tá, falar. Emílio? Você colocou no final bem, mas tá insuportável, Tá tá? insuportável. Não Tá tá. insuportável. A gente não conseguiu conhecer um pouco da professora. No próximo Ele está bloco, apaixonado. eu peço Cara, quer para- conhecer não tô a nada professora, apaixonado. velho. Deixa eu te Depois falar. eu vou conduzir a entrevista. A nossa querida professora tem um método diferente. É Ou isso. seja, baladinhas, Striptease. Poxa. baladinhas com Tchau. alunos. Depois, se você tiver um endereço, Instagram da Cíntia, Opa. entre lá, Já vou dar assim. mande lá, Cíntia Chagas com 2 S no final. É. isso? Sim. @ Cíntia Chagas. E ela é palestrante também. Aí sim, hein, doutora? Que porra, é bem Aí gostoso. Nossa sim. senhora. Ó, é o seguinte, ela já foi demitida em 10 escolas Tá lógico. Parabéns. Eu expulso de 4. Tamo junto. e ela dá aula na balada. Aí, É isso pra que eu você. queria saber, entendeu? É isso que vai ser Ficou interessante. 3 Eu horas fui falando convidada do a me Enem. retirar. Só de uma. Oi? Eu fui Convidada a se É, retirar? mas só de uma. Não, eu fui uma ótima aluna. Agora eu fui uma péssima professora para algumas instituições, né? Elas me demitiram, então... Muito bem. Então eu farei minha pequena música aqui agora pra vocês, tocarei uma canção, depois a gente volta com esse assunto muito chato. Chatíssimo. Que é redação do Enem. Não. Vá pra puta que pariu. Sexta-feira. Vamos voltar pra balada e Must think that I'm stupid. Foi dar um bom.
Ai, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, meus amigos. Hoje é sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui a professora Cíntia Chagas. Ela que também participa de boletins aqui na nossa Jovem Pan. Boletins? É isso, professora. Muito linda, por sinal. Professora Cíntia Chagas, esta mineira maravilhosa, que palestrante também. E você entra nos boletins onde? No Jovem Pan Entreter. Jovem Pan Entreter. E também a gente posta no Twitter da Jovem Pan, no meu Instagram também. Eles são vídeos de 1 minuto com erros recorrentes sobre a língua portuguesa. Dos burraldos. Se eu falar isso, eles vão cair em cima de mim. Não, são burraldos, não são? Minha avó falava assim. O mínimo que você tem que fazer quando você vai na escola é saber ler e escrever. Não é isso? É isso. Mas nossa língua é complicada, né? Não é complicada, não. Língua portuguesa, não é complicado, não. O básico dá pra você. Não, o básico, sim, mas tem uns negócios que... É só ler um jornalzinho de manhã. Sim. Pega um jornalzinho, você dá uma lida. Dá uma bizuiada. Crônica. Porque normalmente quem não sabe escrever é quem não lê. Com certeza. Porque se você lê um livrinho de vez em quando, qualquer... Desde que não seja Paulo Coelho, claro. Não, qualquer coisa, não interessa o tema. O jornal, Medeiros. aquele jornal que dão de graça no Metrô. Sim, Metro News. Metro News. Se você lê o Metro News todo dia de manhã no metrô enquanto você vai trabalhar, você não vai cometer erros absurdos de português. Claro que Parece que vai. não. É melhor Ô, Emílio, claro que não. É uma questão cultural. A Quem pessoa me aprende a falar errado Deixa eu te e falar. vai falando. Paulinha, você é Querendo muito fazer uma elitista. Você é muito elitista. Você vê a vida muito do seu mundo. Do seu mundinho, do seu Ai, umbigo. adoro ouvir alguém falando isso pra outra pessoa, porque eu sempre ouvi isso. Gente, não tem nada a ver. Uma pessoa que Está na tua bolha, que fala Paulinha. Problema, mortandela e advogado, ela ouviu isso a infância dela inteira, a vida dela Ela pode ter inteira. um programa, Ela aprende problemas isso de dicção. como a maneira correta. A metade da população brasileira então tá com problema. Não, mas aí é a gente vai interessante. voltar à educação Deixa eu falar. brasileira. Ele falou, a tem mesma razão. coisa. Paulinha. É a defasagem. Não, mas isso não é uma questão. Vocês são muito elitistas pensar desse vocês jeito. são uma questão só- Mas nem elitista, pensando Porque- agora nos porque a tempos língua- atuais. Porque a linguagem ela vai se modificando. Não é o português que a gente fala agora. Não é do tempo do Império. Ah, Não é exato. mesmo. Então, Ok, mas tem vós, Messê, virou você. pô. Ok, mas tem Coloquial. coisas, tem Não, coisas mas agora. porque muda, Mas vai a mudando. escola pública é complicada, ela não é interessante pro aluno. Mas por exemplo, o que acontece agora? O cara usa muito o WhatsApp, o cara usa a tecnologia e tem o corretor ortográfico, o cara vai lá e escreve. O cara não sabe mais escrever mesmo, porque ele não lê um livro, ele só tá na internet. Você sente essa dificuldade dos seus alunos, professor? Não, porque eu acho que existe o espaço em que o aluno de fato vai lá e escreve PQ, nananã e tal, e existe o espaço em que o aluno escreve de modo formal. E isso tem que ficar claro pra ele, a hora em que ele pode brincar e a hora em que ele não pode brincar. Então, mas por exemplo, aqui no meu chat. Ok. No meu chat. Seu grupinho. Esse grupo que está aqui. Maravilhoso. Eles cometem erros crassos de português. Crassos, Você com C cedilha. Mas muitos erros aqui. Mas não é por isso que eu vou desmerecer o meu ouvinte. Chamá-lo de analfabeto e burro. Analfabeto. Não é? Analfabeto e burro. Mas Classe eles AB. poderiam fazer as pazes com o S, principalmente, né? Porque, assim, é Mas impressionante. você também não sabe tudo, Paulinha, não é sei tudo, ingresso não. ou ingresso? Não sei tudo, Ingresso. mas eu acho que o esforço da gente, sei lá, falar certo, entendeu? Tipo, não tem porquê você... Eu não acho bonito. Eu vou fazer uma entrevista de emprego com você. Aí eu vou lá e como todos os S's. Você fala, manda um Olha, plástico. eu vou trazer uns convidados. Zé do Caixão, vou ligar Zé do pra- Caixão. Sabe? Praticamente. Você vai me contratar? A linguagem Você é não um vai meio me de contratar. ascensão social, isso é fato, Não, mas, né? isso não determina a capacidade de ninguém. Sim, mas não determina. Nem a inteligência. Mas é um diferencial, determina? né, Emílio? Oi? O que determina? Você acha que a inteligência de alguém ela tá no fato determinante de você não saber colocar um plural? A inteligência verbo. não, Não o é não estudo. saber. Não. Tem gente que sabe e Ah, eu brigou sei, com mas S. é que É você. estilo, pô. Eu sei, mas é que tem Gente, gente. desculpa, não dá pra você ir numa reunião... Eu falo pra- Depende jogar- onde você vai Paulinha, trabalhar, pelo cara. amor de Deus, vai. Não pode julgar alguém, a capacidade intelectual de alguém por uma Mas redação, pesa, né? pô. Mas pesa. Delar é um gênio. Desculpa, eu entro numa Não, reunião, alguém desculpa. fala salsicha, já me causa Não, mas um isso não. constrangimento. Salsicha. Às vezes a pessoa Isso tem aí é sabedoria, a pessoa é esperta, os tem problemas. expertise. Isso aí é Mas coisa. problema é mó difícil Problema. falar. Isso aí- Imaginou o teu time Posso me Posso chama, falar? eu falo assim, milionários Posso não falar? têm Isso segundo aí, grau, né? isso aí é preconceito. É verdade. Você imaginou? É Você vai- preconceito. você queria ver o preconceito. Você É me preconceito. chama, você me chama, o Tutinha me chama e fala assim, peraí que eu tô com um probleminha aqui. Meu, a gente já
aceita com CC, Paulinha. A vida é assim, cada um tem os seus problemas. Cada um Ô, professora, com seu você problema, poderia falar um pouquinho sobre como que é a sua metodologia na balada? Isso muito me interessou. Sim, sim. O que é? Tem aula? O cara te encontra num lugar? É um vídeo que você faz? É o Como seguinte, seria? os meus alunos, eu faço uma revisão pro Enem na véspera, e aí os meus alunos, eu fecho uma balada de BH, a última foi agora no dia de finados, na UDS. Foi... Maravilhoso. Foi Walking Dead. Ela não vai fraca, não, velho. Ai, a gente tava bem vivo. Enfim, foi no dia de finados na UDS. É uma balada solidária, os alunos têm que levar donativos que são doados para as crianças e tal, de uma ONG de BH. E quando ele entra, ele realmente se sente na balada, porque tem DJ, o ambiente é escuro, todas as luzes... Vodka. Não. Ah. Álcool, não nem pode a beber? professora, nem a professora. Ah, tá balada besta, sim. meu. Nesse a gente teve patrocínio de energético, patrocínio da Forno de Minas. Eles comem, bebem energético, refrigerante, Mas água. Smirnoff não patrocinou? De jeito nenhum, professor, gente. balada O povo já- boba, já- meu. Depois, né? Depois aí é com eles, mas durante a aula não. Eu levo um quadro enorme pro palco. Essa foi a 11ª versão que vocês estão vendo aí. Da educação. Rave da educação é muito Adorei rave da educação. E aí Carteira. tem aula. As carteiras foram doadas pela Faculdade Milton Campos. Então, assim, toda a cidade de BH se mobiliza para esse aulão que é solidário. E aí, de repente, eu cismo que eu sou o Jô Soares, faço assim, tuf, e as luzes se acendem e eu dou aula. Revisão, papapá, pesado. Geralmente eles escrevem de 3 a 4 folhas. Depois, e no início eu cismo que eu sou a Beyoncé também, que eu faço aquela entrada, né? É mesmo? Tem coreografia? Eu entrei com aquela música do Pablo Vittar, cheguei. Credo. Aí, ó, vocês veem nas Pô, não imagens. tinha jeito de dar aula pior, Chuva meu. de papelzinho, laminado e Não, tal. uma super produção, tô vendo. Super aqui. produção, é muito interessante. E no final, a gente faz uma confraternização assim, porque o meu aluno é um aluno viciado em Ritalina, é um aluno viciado em Venvance. Eu Aí, sei Amanda. todos os nomes desses remédios, Aqui também, porque eles querem o pessoal medicina. Os meus alunos praticamente todos são de medicina. Eu tenho um pré-vestibular especializado em passar pessoas em medicina. Caraca. Então, o que acontece? É pressão de pai, é pressão de mãe. Porque muitas vezes... Mas são ricos, no caso. Muito eu lido São com a classe muito A. ricos. Sim, eu São lido com a muito classe ricos A. seus alunos. Eles não são. fazem parte da nossa realidade. Não, mas Da Paulinha, que se acha rica, né? A Não Paulinha é é a classe, Mobral. classe média pobre. Ela se acha. Eu tenho que imitar o sim. Ela Nunca pegaram um supletivo. Mas olha, gente, não é tão fácil porque eles são ricos passar. Não é tão fácil. Porque são burros. Não. Também tem essa. É Só isso com- que eu só falei pra comprar você. vaga. Gente, medicina não é brincadeira, é igual isso que eu concurso falei pra público você. pra juiz. Nada, Só nada, comprar vaga. nada é determinante. Eu acho que vai muito mais do esforço pessoal do que de uma Sim, instituição. Claro. E do Ah, que mas mete vai uma muito Ritalina mais. lá Por na quê? Mas o frente. professor faz diferença. Não, porque a escola, ela Você tá falando na miguela. frente de uma professora que o professor não faz diferença? Não tô dizendo que não faz diferença ou faz diferença. Alguns professores você se identifica mais. Sim, Estudou, sim. eu estudei, todo Sim, mundo que está você nos tem mais ouvindo, empatia. Todo mundo estudou. E todo mundo tem mais empatia com o professor, que é um que com professor. o outro, é. E Eu você- faço musiquinha da crase, Sim, musiquinha claro, da conjunção, pra ajudar. Sim, claro. Não tô desmerecendo o papel do professor. Eu estou dizendo que, a princípio, o que é uma escola? É uma média. Se você estiver naquela média da escola, Tá beleza, ótimo, tá ótimo. você passa. Não é isso? Você tem uma média claro. 7. Aí você vai lá, faz média, faz a prova, média 7. Então, quer dizer, a instituição, ela parte do princípio que é todo mundo igual. Isso E o no que vai- Brasil. Colece... Não. Terminando a Dane-se os educação. Estados Unidos. Pera aí, Allianz Parque, pera aí, meu. E o que vai determinar alguém ser bom ou ser mais é ele se diferenciar. Aí que tá Sim. o esforço certeza. individual. Que é um Aí 10. que tá a Que é um 10, curiosidade. é. O cara ser Que é o ir determinado. além. Então esse negócio do cara de saber escrever bonitinho, de estudar na escola, professor Dante Alighieri. Olá, alunos, Porto tudo bem? Seguro, né? É o Bebedouros de Ouro. Temos aqui Bebedouros de Ouro, uma escola muito boa. Você Mas aprende você acha o que o alemão. adolescente que estudou na escola estadual pode falar errado, pode escrever Mas errado? o- mas- E ele vai conquistar uma vaga de emprego? Claro que Deixa não. eu falar pra você. Daniel, Deixa eu Antônio falar pra Félix, você. escreve Numa melhor que redação. ele. A Numa concorrência é redação desleal, Deixa eu né? falar. Entre a escola particular e a pública. Não estou colocando isso, não estou dizendo isso. É Esforço. lógico que na escola estadual
na escola estadual, o ensino, o professor ganha menos, não tem balada, não tem belvedere. Mas claro que não. do cara, assim, né? Não tem. Mas o cara, se ele tiver... boa vontade, empenhado. Ele vai longe. Olha, boa criação, ele vai longe. Exemplo aí, Sim, eu às tenho vezes muito bolsista. mais do que Eu tenho bolsista. o que teve acesso. E é diferente. Eu escolhi um bolsista por ano. E esse bolsista, obviamente, uma pessoa, né, de classe inferior e tal, ele demora mais ou menos 4 anos para passar em medicina. E uma pessoa de classe alta? Se for federal, 2 anos. Se for particular, 1 ano. Mas, professora, deixa eu te fazer uma mas pergunta. eu conheço. Por exemplo, se a criança, ela vem de um lar mais humilde, mas os pais leem, tipo, a mãe lê muito, né? O pai lê muito, o irmão lê muito. Isso vai influenciá-la. O pessoal mora na biblioteca. Porque você... Não é ler, é saber as coisas. Tipo, quando você é pequeno, você vai lá, você tem 8 anos, você vai comprar açúcar e arroz pra sua mãe lá no armazém. Aí você tem que pegar o troco, você pega e você sabe o troco que você tem que entregar o troco pra sua mãe certo. Isso faz você ser um aluno ou um ser humano mais pensante, claro. porque você tem uma responsabilidade A bagagem que te faz familiar, pensar desde criança. A bagagem familiar é importante Sim. demais. Eu venho de uma lar te família ajuda. Mas não é em que todo essencial. mundo ama português. Todo mundo na minha família ama português. Então, gente, mas aí E também não detesta é matemática, essencial, né? por Aí eu exemplo, sou você uma vê- jumenta na matemática. Então, assim, a família é importante, o arcabouço teórico todo que vem da família, Sim. O da escola, o do convívio, diga-me com quem anda, se direi quem Não, é. e temos outro detalhe. Quando o aluno tem uma empatia pela professora, isso é uma troca. A professora fica muito mais empenhada e o aluno aprende mais e vai mais longe. Porque é um jogo. Todo professor é um sedutor. E o aluno que se propõe a ser seduzido por ele, O professor aprende se acha mais que os pode outros. achar, mas É eu lembro de lógico. professoras Não, até quer hoje. Deus. Não, quem se professor- acha é juiz. sofista. Não, juiz. professor também. Mas aí a gente se acha também. Professor juiz tem se acha. certeza. Quem não se acha, não se encontra. Como é que o professor se acha? Professor se acha. O professor, pode reparar, meu. Vocês verdade. estudaram, pô. Não é possível que vocês não Se acha. Mestre. O cara é o mestre. Vai lá, mestre! O professor, às vezes você tá lá, você. Primeira coisa que ele intimida. É o cara que Caramba, mais pra faz caramba. bullying. Ele intimida O aluno. cara que mais faz bullying é o professor. É o verdade. professor. É verdade. É o cara que mais faz bullying. Primeiro ele intimida. Por quê? Ele está no papel de educador. Já começa daí. Você fala, eu sou um merda. Esse cara sabe tudo. Aí você tem uma questão. Você vai indagá-lo. Não, aí de vocês falar Aí errado você ainda. fala assim, professor, eu tenho uma dúvida aqui. Ele fala, dúvida nenhuma. Por favor, copie e decore. Onde Emílio, você que estudou, isso? pelo amor de Ó, aqui, Deus? ó. Copie e decore. Não era assim, Copie e não. decore. Não é Não era- assim. não, Tá brincando. não era Peraí, assim, não. que agora a professora tem que defender a classe. não, eu já Quantas cheguei- vezes não. você copiou e decorou? Não, eu não. Ah, não. Não, Você é o isso quê? não. Você nem Eu estudou. tinha Por uma isso. professora- você vai nem dormir. estudou. Eu tinha uma pô. professora de geografia Cara, nem estudou. que ela não me explicava o que era o Ah, é meridiano de Greenwich. semi-analfabeto. Eu cheguei na diretoria e falei assim, olha, a Sanduíche. professora Ivanilda é uma ignorante, porque ela não me ensinou ainda Evandro, direito o que é Onde Câncer, fica? Capricórnio, meridiano de Você nem Greenwich. estudou. Eu desliguei o microfone dele que tá insuportável. O Evandro não estudou. Ele não estudou. Ele não... Pera aí, eu cortei o microfone que tá insuportável. Ele toma um remédio, à tarde ele fica morto aqui, ó. Ele toma, ele tem esse período de Ele faz excitação. 3 malabares no farol e vem trabalhar. É. Aí, aí à tarde ele parece um negócio. Absurdo, Puta. meu. Absurdo. Você não estudou? Como não? Lógico que não. Pois não, professor. Eu acredito, eu entendo o que você está falando desse ensino verticalizado, em que o professor é o único detentor do conhecimento e o aluno é um merda, como você falou. Eu entendo e sou contra. Eu acredito em uma relação que você está... Que, assim, no meu caso eu consigo estabelecer, eu sou uma privilegiada. Os professores de escola pública, eu acho que eles têm mais dificuldade para isso. E o meu aluno também, eu sou mais privilegiada ainda, por quê? Porque o meu aluno também, ele quer estar no meu cursinho. Ninguém obrigou o cara a ir lá e se matricular. Então eu tenho consciência de que minha vida é mais fácil. Mas eu acredito numa coisa. Independentemente disso, é função do professor ser amoroso, querer saber peraí. da vida do aluno. Eu sei, eu entendo. Você tem que entender o seguinte, que você é um ponto muito fora da curva. Tudo bem, sim. Você é bonita, Muito. você é Uai, séria. mas a minha beleza faz meu aluno calma. passar? Não faz o aluno passar, mas há uma admiração.
você fica, ai, que puta gostosa essa professora. Uai, então ele deveria ficar Calma, distraído. deixa eu falar, Foi mal. deixa eu Tô me terminar. defendendo. Deixa eu terminar. Normalmente a professora é aquelas mulheres Nossa, da CUT, Olga. Aquelas velhas, Aquelas velhas Cheira da CUT, naftalina. Braço de menopausa. as velhas da CUT. Braço de menopausa. Normalmente. Que balança. Deixa eu A falar. mulher tá na menopausa, o braço fica desse tamanho. Peraí, Aí, professor. Paulinha. Peraí, calma. Pelo amor. A professora bonita, a Cabelo de professora, Playmobil. a professora bonita, ela tem uma grande diferença nisso. Ela Tem. chama atenção, você fica, você presta atenção. Fica. Você quer ir na aula, né? Você quer ir na Você aula. quer ir na aula. Nós, Aí vocês Porra. colocam essa foto Ué. minha aí, vocês estão bem. Porra, tá Quem brincando. quer? Cê é Eu louco. vou na aula de surdo, cego, mudo. Você pega Porra. lá o cara, aquele poço Você de quer hormônio. bombar toda semana, né? Ai. O cara tem um poço de hormônio, aquela molecada, o cara para pra te ouvir. Olha as fotos Já da professora. O professor Ítalo de ciências É tinha um você, volume na professor? calça. Sou eu. Então- Gente, eu tô com um maiô super comportada. Ah, comportadia, é uma Mas agora eu professora. fiquei muito curioso mesmo. Você foi mandado embora das outras escolas? Fui por causa do meu causa- jeito de dar aula, porque, por exemplo, eu dava aula de manhã, tinha todas as manhãs. Tá. E aí eu dava aula com a musiquinha da Crase, com o funk da Crase. Nananã, Funk? O funk da Crase. Eu tenho várias músicas assim, o sertanejo da conjunção e tal, nananã. Professor de cursinho. E já aí, conheço. Canta exatamente, aí. exatamente. E aí você pensa bem, 150 alunos na minha frente. E eu falo, vamos lá, gente! Bora! Ela no microfone, achando que eu sou a própria Beyoncé. Aí, o que aconteceu um dia? Eu chego pra dar aula, 50 alunos no chão. Fora os meus. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Não, a gente é da turma da noite. E a gente veio pra cá porque a gente quer assistir a sua aula e a gente quer passar pra de manhã. Ou então nós vamos fazer abaixo-assinado pra tirar a professora da noite e colocar você no lugar. Ou seja, Você ia tirando o emprego das pessoas. Não, nunca tirei. Porque o que acontecia? O que acontecia? Eu que era demitida, porque eu gerava um problema pro coordenador do curso. Eu gerava um problema pra cantina que não estava preparada para receber mais 50 alunos. Então eu fui demitida, e o mais engraçado, eu sempre era demitida depois de 2 anos. Ou seja, não é possível que eles demoraram 2 anos para falar que eu era ineficiente. Mas eu agradeço aqui, ó, nacionalmente, publicamente, essas pessoas todas que me demitiram, porque se não fossem Vingativo. por elas, eu não teria o meu cursinho, que é um sucesso. Ah, e você fez o seu Foi cursinho amigo. e agora você não depende Mas deles. só falar Exatamente. uma coisa, mas Perfeito. ô Cintia, aí, por exemplo, tem o perfil da escola. Então você tem perfil de escola que tem um ensino mais tradicional e tem escolas que fazem essa adesão um pouco mais moderna, né? Ao Mas ensino mais eles moderno, deixavam os pra que professores alunos- fazerem, os homens, eu não podia. Peraí, para que os alunos possam assimilar a matéria de uma maneira mais divertida, enfim. Eu estudei em 2 escolas, uma que era super tradicional, não tinha nada disso, e uma que tinha. E aí vai Tinha dar o quê, Paulinha? Tinha, Desculpa, por exemplo, assim, tinha o quê? um professor de química, ele vai lá pra você decorar uma fórmula. PV igual a NRT. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu lembro disso aí. Deixa eu falar uma Eu coisa lembro pra desse você. negócio. Nem eu lembro. É tudo a mesma Tabela coisa. periódica. Existe um negócio que chama MEC, que tem o currículo. É o currículo do professor. Tá. O professor, ele recebe o currículo. Vai estudar isso. É igual pra todo mundo. Do Oiapoque ao mas, Chuan. Não, o que eu tô falando é assim, por exemplo, tem escola que vai lá e passa matéria, professor de química vai lá e passa matéria. Tem outros que vêm com uma coisa da criatividade, uma coisa mais moderna, que pra você decorar uma fórmula, eles fazem umas piadinhas, tipo, PV igual a NRT. Tá velha não rejeita tarado. Ou seja, nem nunca sei- eu mais sei você fazer aplica. isso, mas eu não sei Você pra que esquece que se aplica essa Tá essa velha fórmula. não rejeita E aí- tarado. É uma maneira boa de se ensinar. Essa elegante. fórmula A na criança é cabeça. educada, Mas é. eu não sei Harvard. pra que usa. Quando Harvard, eles usam essa quando técnica. você vai pra Harvard, eles usam Vagabundo a fuma técnica. maconha, mas não Quero bebe dizer- pinga. É a técnica. Isso. Mas como se aplica essa fórmula? No cabeleireiro que faz a não, química não. pra atingir o cabelo. Não é verdade? Se aplica na questão de química. O que eu quero Mas ver... qual? Em que coisa? É velocidade? Química, velocidade. Não, eu tô É. Ai, gente, eu nunca entendi Porque, química, vou morrer No sem caso, entender. talvez você tenha sido demitida porque a maneira como você estava dando a aula não era compatível com o perfil Não, da é escola. inveja mesmo. Desculpa. Emílio, posso fazer uma pergunta? É, vai, pra não, você Cíntia? pode Você calar fala. sua boca, isso sim, que você tá muito chata. Eu queria saber da escola Pera aí, sem partido. Ela tá com inveja. Pera aí, queria saber da filha. escola sem Escola sem partido. partido. Que escola sem Sabe por que eu falo partido? isso? Porque quando era professor homem fazendo o que eu fazia, principalmente os de química, que isso é muito comum em química, tava tudo ok. Havia um professor de geografia neste mesmo local que ele fazia dancinha e levantava a blusa, que ele era todo saradão. Hoje ele tá em São Paulo dando aula lá e tal. Bambam. Beijo, professor. Ele podia. É um gato, meu amigo. Sidney, beijo. Aqui, enfim, ele podia. Eu não.
Então, mas você tem que mas entender também que você mostrar também... os dedão, Não quer mostrar nada. Ô, Pode professora... mostrar, pode mostrar, não tem Não, problema. eu tô não. falando da Professora, musiquinha. Eu sei, professora, mas isso aí que você fala da inveja também, existem os pais. Ah, sim. Os pais me adoravam. Conselho, associação... A família, né? Associação Porque de eu pais dava e netos. resultado. Os pais não, as mães, o né? filho chegava lá e falava assim: mãe, eu aprendi as preposições. Ante, após, até, com conta de DG, hein? Entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Pronto. O que o é pra Adendo- animar? Pensa bem, o pai, eu recebo, Emílio, tá parecendo que eu sou, assim, pretensiosa, pelo amor de Deus, eu não sou, tô falando Mas a isso é verdade. decoreba, Ali pra você, professora. Mas a minha função é fazer Se o aluno pergunta- passar. Eu não Ah, sou então, uma aí professora que de tá. ensino médio. Aí que tá. Esse Não, é o- mas essa eu é a minha posso falar. função. Você tem que que é tirar uma o chá. Você preposição, tem que Paulinha? tirar. Você tem que Você tirar. que é tão inteligente. O que é uma preposição? Vai. É o que vem E antes você da sabe, frase. tá vendo? a O que preposição. vem antes da frase. Olha, Mas é verdade. Depois ela fala. Pode ser um adjetivo que vem antes de qualquer fé. O Antes que é do uma substantivo. preposição, ô, seu Evandro? Preposição é dedo, é uma É, coisa é. assim. Não, mas É isso- Dedo. sabe o que é. Preposição é dedo. Essa é que é a Dedo. coisa. Figura de linguagem. O que é uma. Para, isso é preposição. Metonímia. Entendeu? Nossa, o cara Metonímia, inventou. figura Tá de vendo? O linguagem. cara É o não hiato. O sabe. que é uma figura de linguagem? Os dois aqui, os dois Hiato aqui. de O tongo. que é um. Ah, Peraí. você tá Eu tô também adorando que juntou vocês tão soltando o malabarista do farol, porra. Ele quer dar aula de Mas português A agora. gente Tá chega tão vendo? boa. A gente Tá chega muito- uma questão boa. Eu Deixa eu não falar. sou professora de colégio. Então, é diferente. mais... Maravilhosa. Você é maravilhosa. Maravilhosa. professora. Desculpa, tá aqui na minha boca pra falar isso. Não, Emílio, Daniel está desculpa. verdadeiramente apaixonado por Não você. tô. É Olha, para eu vou te sempre. falar. Cara, Você che... o Zé Allianz Parque tá, meu. Deixa eu falar, professora. Falando sério agora, vou fazer até um desabafo. Ele fez até uma voz sexy, vai. Chegou num timing errado da minha vida você. Se fosse uma semana antes, eu estaria querendo algo. Puta vida! Foi uma semana, porque a Uma Amanda tinha me semana. falado de você. Falou, nossa, veio uma professora aqui. Ah, já tinha vindo aqui, meu. Eu não tava gravando. Porém, você dá aula particular? Não, Não dá. não. Você já sofreu assédio de algum aluno? Também não. Nunca aconteceu Não, isso. nunca fiquei com aluno, nunca sofri assédio de aluno, até porque eu tenho muito mais alunas do que alunos. Uma vez em 15 anos de trabalho, um aluno escreveu uma carta muito romântica e linda pra mim no último dia de aula e eu chorei, inclusive. Sim. É mais o comum é a aluna assediar o aluno por causa daquela coisa assim do pai. Aluna? Ah, desculpa, perdão. A aluna assediar o professor. O professor. Ah, eu tenho amigas. O professor de cursinho ou de Beijo, paparazzi. ele é assediado mesmo. Meninas, nunca namorem professores de cursinho, por favor. Ele é assediado. Agora, a professora, não. Pode ter uma brincadeira aqui, que eu não vou ouvir, uma outra brincadeira ali, mas comigo, pelo menos, Aluno frouxo. Aluno frouxo, você me Quem desculpa. frouxo? Aluno Bem, frouxo. Qualquer filme. Aluno eu preciso de A um professora companheiro. é um fetiche nacional. Pergunta pro Professora, Dudu. se Mas você eles não fosse- têm coragem, eles resolvem isso no banheiro. Pergunta pro Dudu. Se for... Professora, Tá louco. se você fosse nossa professora, você não sabe o que você ia receber de maçã. É isso Tá aí. maçã. Você ia pegar uma régua, minha filha. Por. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. E apontar uma lapiseira, minha filha. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Escola tem que ser a escola militar, Tem que. onde o professor ele trabalha com chicote, Ó, isso é um Escola fetiche militar. também. Sujeito ou predicado. com chicote, A com espada na cinta. espada na cinta e um 38 do outro lado. Vai você reclamar. Filho, e aquela humilhação. Pera, malabarista, pera aí, meu. Daqui a pouquinho a gente volta eu com a tô adorando professora. Você tá chato demais. Puta É que vida, você é, me meu. traz lembranças e eu gosto quando você fala. ele é Mas você não, o que que você nunca estudou, velho? Eu, Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença maravilhosa. Ela é professora, ela é formada em letras. Ela é de Minas Gerais. Ela tem um cursinho, né, professora? Sim, de redação. Ela tem um cursinho de redação. E ela tem... ela é palestrante. Sim. Se você quiser as palestras da professora, é Montenegro, @Montenegro_Eraman. Puta vida. Montenegro, Arroba Montenegro e Raman. Eraman, que é ERAMAN.com.br. Tem o telefone também. Tem um telefone também, que é o 21, que é Rio de Janaca. É meu empresário de lá. Opa, é nóis. Chiquérrima empresária dela. 2541 Obrigada. 7672. 21 25 41 76 72. Posso fazer uma questão, Milhaça? Pois não, Bolê. Eu queria saber qual que é o peso da redação num vestibular, enfim, porque você tem um curso específico pra isso. É um negócio tão importante assim, a redação. Se o cara for bem, de repente,
nas outras matérias, mas for uma merda na redação, o cara dança. Dança porque é por meio da redação que a gente consegue, que a faculdade consegue perceber se aquele aluno tem capacidade crítica, se ele consegue organizar um texto com início, meio e fim. Entendi. Né? Então a redação é importantíssima. Muito. Pra medicina, então, praticamente tem que ser total, né? Que beleza, hein? Eu tive um aluno que tirou 1000, e o Enem não dá 1000 hoje em dia com facilidade. Em mais de 6 milhões de alunos, só 104 tiraram 1000 e ele foi um dos. Ele não foi tão bem no restante e o que o salvou foi a redação. Entendi. Tem esse detalhe também. Você pode, de repente, piorzinho nas outras coisas, mas se arrebentar na redação... Geralmente, sim. Entendi. Muito bem. Mas vai de vestibular para vestibular também. E o que determina uma boa redação, professora? No meu modo de ver, é uma redação que tem coerência, coesão, que tem técnica argumentativa. Por exemplo, quando eu ensino, você pode argumentar por meio de causa e de consequência, de contraponto. Né? O contraponto ele é excelente. Quando você mostra, por exemplo, o argumento do outro e depois o invalida com argumentos mais fortes, ou então você mostra o argumento do outro, dá razão a esse outro, não o invalida, mas dá argumentos mais fortes ainda. Isso é interessante. Então, eu acho que a boa redação é aquela redação que tem técnica de parágrafo, coerência, coesão, e é difícil demais hoje em dia de os alunos escreverem com coesão, né? Colocar lá o entretanto, contudo, todavia, o pronome esse, este e tal, nananã. E, obviamente, uma redação que atenda ao que foi pedido. Porque você não pode tangenciar o tema, que é o que eu acho que vai acontecer nessa aí, sobre a qual nós falamos. Nessa do surdo. Eu acho que vai todo mundo ficar falando só de inclusão. Sendo que a pergunta foi sobre o desafio para a formação educacional do surdo. Então, é isso. Estar dentro do tema, ter técnica de escrita, ter um arcabouço teórico que vá além do que foi pedido. É interessante você dominar, mostrar que você domina, que você lê jornal, né? Que é o que você falou mesmo, de você ir atrás, né? Então, mas, por exemplo, eu sempre aprendi assim, porque o que acontece com a gente, nós? Quando você vai tentar entender um assunto, por exemplo, bullying. Bullying, é muito difícil você entender o que significa o bullying. Por quê? Porque a pessoa ela já tem um conceito. Dependendo de quem te dê esse conceito, se você aceitar aquele conceito, beleza, você vai acreditar que seja aquilo. Eu sempre aprendi com a professora Ernestina. Professora Ernestina maravilhosa. Ela falava o seguinte, quando a gente tinha um tema como bullying, ela falava, pegue 3 publicações e leia as 3 e tire a sua conclusão desse assunto. Por quê? Porque há uns que acham... Adorei a professora Ernestina. Professora Ernestina, ela me punha com chapéu de burro e ajoelhar no milho. Agora eu não adorei mais Eu sou dessa época, antes teve uma mudança no ensino. Tipo Evandro. Ajoelhava no milho e ficava com o chapéu de burro. Então, por exemplo, é a mesma coisa que existe, o cara chega pra você e fala, olha, compre um carro com ABS, porque ABS é muito bom. Você sabe o que é freio ABS, professora? Eu não. Tá vendo? Alguém sabe o que eu sei. Funciona? Ele sabe. Porque ele sabe que ele gosta de ama carro. Então, a gente não sabe o que é um freio ABS. Por quê? Mas todo mundo fala que é muito bom o freio ABS. Não, você quer o carro com freio ABS. E esses temas, racismo, bullying, inclusão, ele tá nesse conceito. Que você ouve de um lado, você ouve de outro e não sabe direito o que é. Então a gente sempre é meio burro se a gente não se especializar nesses assuntos. Eu acho que esses assuntos devem ser tratados pelos professores de filosofia, sociologia, história, geografia. Não acho que seja um assunto que deva ser tratado. Obviamente, o professor de redação pode discutir um pouco esse assunto em sala de aula, mas ele não pode passar a aula inteira discutindo o tema, porque ele precisa... Ele não tem tempo. Exato. Ele não tem tempo. Então, exato. Tudo que você aprende na escola, às vezes a gente fala, né? Porra, a escola é ruim. Pra que serve a tabela periódica? Pra você saber que existe química, pra você ter uma noção superficial. Agora, quando você vai... É aquilo que você estava falando no início... É o que você falou no início do nosso papo aqui. Quando você coloca inclusão, surdez numa redação, é muito complexo. É muito difícil. É um tema técnico. Exatamente. Então é muito difícil para um aluno que tem
né? Que sabe que o ABS é legal, é no freio, mas não sabe direito o que é. Você fala, fale sobre o freio ABS. O cara não tem ideia do que é o freio. E aí, a não ser Marcos. Mas você não questiona a metodologia, então? Será que não seria, assim, essas novas escolas, onde o cara sabe jogar melhor, onde o cara gosta mais e se interessa por tal matéria, e apostar, o cara é de humanas, vai mais pra esse lado? Você não acha que também é interessante? Eu tô falando uma porcaria. Tá falando Tô falando uma porcaria. Escolas construtivistas, onde você pega... Tá Vocês não acreditam nesse método? Eu acho, porque, eu não sou um cara de exatas, nunca gostei. E eu acho que me daria melhor se eu fosse mais na escola pra parte de humanas. Eu acho. Apesar de você falou. Porque você é preguiçoso. Tá, você sabe a fórmula do calor, Emílio Surita? Onde estão Qual que é a fórmula do calor? Eu sou de humanas, eu sou burro. Então, Q igual MC delta teta. Agora me fala, pra que serve? Fórmula do calor. Eu acho que o aluno nessa idade ele ainda é muito novo MC pra delta decidir teta. também. É interessante. A professora tá falando. Eu acho que é interessante, mas o aluno ainda é muito novo pra decidir isso. Eu acho bom, né? Eu penei em matemática, sofri, chorei dentro de sala por causa de matemática e tal. Mas será que a gente pode colocar essa carga no aluno? De decidir neste momento da vida dele? Depende. O que Olha, depende. Depende da idade dele, depende de qual série que ele tá na quinta série. O tom, assim, do depende, só isso. Sim, eu sei que tá rolando o clima entre a gente, porém você segue o Marcos... Da última vez rolou com Bola, eu tô me achando um tanto quanto leviana. O Bola é um taradão. Vamos falar da... Mas o Bola te ama, mas ele te ama muito. Eu sou muito bonito. Já convidou pra andar de BMW, Coyote. E você, Amandinha, você que foi, você que aprendeu tudo na escola de lata. Vamos ouvir agora a escola de lata da nossa querida... Olha, como ela chama? Marta Suplicy. Um beijo, Marta. Eu aprendi tudo na escola de lata, mas às vezes o Daniel tem dúvidas de português. E a Amanda me corrige. Um aluno do Pérez. Eu acho que... Eu fiz cursinho também e é um aprendizado diferente pra você passar. Só que eu só fiz o cursinho porque minha psiquiatra mandou, porque senão eu ia ficar totalmente parada na vida e entrar em depressão. Ela é ótima. Mas daí eu não fazia as coisas de exatas, fazia algumas coisas que me interessavam. E a aula de redação eu fazia. Aprendi a escrever melhor. Mas assim, esses cursos mais específicos, o seu a maioria dos seus alunos são de... Medicina. Mas se eu quiser prestar ciências sociais, eu posso fazer. No meu curso, eu evito. Por quê? Porque eu não vou escrever mais. Porque são preguiçosos. Humanas é preguiçoso. Mas eu não vou escrever mais com uma pessoa que faz medicina. O aluno que eu procuro pra mim não é exatamente o aluno que domina português, até porque eu gosto muito do desafio. A questão não é essa. Você quer o jegue? Não, também não. Mas assim, o que eu quero dizer é, o aluno de medicina, ele tem a tendência a se esforçar mais. Então, eu tenho um número de vagas limitado. E tem uma lista de espera de 2 anos. Então, eu vou escolher os de medicina. Entendeu? Agora, é óbvio também, porque eu tenho muito amor às pessoas que me deram chance. Porque quem que me deu chance mesmo? Os pais, as mães e os alunos. Porque as instituições não me deram. Isso não te deram, né? Então, quando eu vejo um pai me ligar... As instituições... Eu falei errado? Não, desculpa. Tá fora, as instituições... Eu tenho problema. Eu tomo o Cadil porque eu falo muito rápido. E eu tô medicada hoje. Tá? Enfim, você tá medicado? Qual que é o seu medicamento? O Cadil, 2mg. Arrasou. É o que o Carlinhos tá. Você também é completamente lelé, hein, professora? Por isso que os negros mandam ele embora. É lógico. Começa a dar uma gaguejada. Se ela andar com a Evandro e com a Amanda, então morre. Vai ser feliz. Mas, bate enfim, nas pessoas. Um pai que matriculou o filho dele no meu cursinho, quando meu cursinho tinha só 3 alunos, quando eu comecei, e me liga hoje e fala, dá uma vaga pro meu sobrinho, que agora tá no 3º ano, é óbvio que eu vou dar, independentemente do curso. Porque eu acho que a gente tem que ter gratidão pelas pessoas. E eu sou muito grata a essas pessoas que acreditaram em mim quando ninguém acreditava. E você não pretende fazer, assim, um curso pra professores que... Eu dou workshop pra professor. Ô, professora, mas você não acha... Mas aí nunca é de Belo Horizonte, tá? Mas geralmente tem uma rede de cursos que nem tem o cursinho objetivo. Tem o cursinho Cíntia Chagas, aí tem só foto, tipo da Cíntia Design. Ai, adorei. Silvia, que Adorei. Cíntia, meu. Ô, professora, mas você não acha que é muito mais que a grande pega é a criatividade do ser humano? Sim. É isso que vai fazer um se diferenciar do outro? Com certeza. Por exemplo, o próprio Albert Einstein, este pequeno gênio. As teorias que ele tinha, porque ele não era fera em matemática nas formulações. Tanto é que a primeira esposa dele,
que fazia aquela manquinha Mileva, né? Mileva. Deixa eu ver. Eu não me recordo. Me leva Soares. Porque o Einstein, ele criava as teorias na cabeça dele. Mas quando ele ia formular, ela era um gênio Do cálculo. Ele bombou o Einstein, né? Não, então, mas ela era o gênio do cálculo. Ele não tinha essa habilidade de fazer o cálculo, mas ele tinha a ideia. Ela ia colocava coisa. O que vale nesse Ela caso... complementava ele, né? Ela complementava. Tanto Complementava. Se não fosse ela, ele tava fudido. Se não fosse ela, que tinha a técnica de fazer aquilo... Exatamente. Ele talvez não fosse o Einstein, porque ele não conseguia provar em números aquilo que ele sacou. Né? Quando a gente vai especificamente num vestibular, é isso, né? É o cara que se dá bem com o número, mas não é aquele que cria uma coisa nova. A criatividade, ela não é colocada aí no Enem, numa prova de vestibular, não existe, né? na redação Não existe o quesito criatividade, Não existe mas existe o que... Eita, tô gaga. Mas existe o quesito autoria, quando o texto é bem autoral, que ele foge do senso comum. Passa um pouco pela criatividade, mas não, assim, de escrever, uma coisa mega, hiper, ultra, super diferente. Eu acho que o vestibular passa por isso, sair do senso comum. Emílio, a primeira esposa do Einstein foi Milena Mark. Isso. Ela era, sei lá, era do leste europeu. Inclusive, ele deu o dinheiro do prêmio Nobel, ele deu pra ela. Né? Não foi isso? Tinha se separado. E você sabe que ela gastou tudo em bolsa. Que gastou em bolo? Larga a mão, você é burra. Você nem sabe o que você tá falando. Eles tinham se separado. E aí, como ele não tinha dinheiro pra pagar a pensão e tal, ele prometeu pra ela que ia dar o prêmio assim que ele ele deu o prêmio Nobel, a grana ele deu pra ela. Quando eu ganhar no Nobel... Ele era loucão, né? O baiano é um fofoqueiro do diabo. Né, baiano? Se fosse comigo... O baiano sabe tudo, você nem sabe, ó. Tá aí Eu que falei pra pintando ele. gostosinho. Deu uma gulgada. Muito bem. O professor, aluno dá muito migué. Você já pegou esses caras que ficam inventando respostas? Você pega a pilha com isso? Curso, vai dar migué? Eu perguntei que você chama professora? Mas eu já dei migué. É porque, né? Paulinho, ótimo, porque eu não entendi a pergunta, Então eu vou desculpa. fazer novamente. O que você vai fazer mais tarde? Fácil, talvez você entenda. Eu vou assistir a peça do Eric Johnson. Nossa, que ele pinta Johnson Bota. Esse é o programão que a gente vai, Bob. Aqui que eu vi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Temos Os o caras, mesmo os empresário. alunos, eles dão muito migué nas respostas. Eles inventam as respostas. Você pega a pilha com isso, você não tem esse tipo de aluno? Que inventa resposta? É. Não, seria um aluno incoerente, né? Esse aí ganha um xizão, paf. Eu não sou boazinha, não. Você não é boazinho. Não. Então tá bom. Obrigado, pode encerrar. Por nada. Marcos Chiesa. Pois não, milhares. Você quer explicar o ABS para os ouvintes? Sistema antiblocante? Exatamente. Do quê? É um sistema que tem no freio do carro que a hora que você carca o pé no pedal, ele não trava a roda. Então você consegue manobrar o carro que a roda não fica travada. Olha como bola... Entendeu? Boa. Basicamente é isso. Basicamente, né? O que é o airbag? isso. Qual é o melhor carro Albergue pra é você? um- Olha, agora eu que tô entrevistando. Qual que é o melhor carro? O melhor carro, na minha opinião, hoje em dia, pode ser um Bentley. Não, um Bentley é o amei. melhor carro. Quanto custa um Bentley? Eu Uns amei, eu 2 gosto de milhões, Porsche. Porsche é um belo carro. Porsche Agora é bom. você Qual é a pode melhor fazer a sua rosca? pergunta. Eu gostaria de saber uma pergunta. Por que pelo menos quando eu estudava, as aulas de português e matemática tinham mais horas? Tipo, tinham 2 horas cada aula, 3 vezes por semana em matemática, e as outras matérias tinham apenas 1 hora. Por que isso? É pra você ver a desvalorização que o português teve, né? Não, ele tinha 2 horas, Ah. por exemplo. Era a única Hoje matéria que tem você tinha 2 menos. horas. Hoje aí tem depois menos. tinha outra aula, aí tipo na quarta você tinha português de novo, mais novo. 2 horas, É. e sexta mais 2 horas, e matemática também. Aí tipo, geografia, ciências, Era SPB, educação moral e cívica, você tinha 1 hora só. Por É. que isso? E por que isso mudou? Olha, eu diria que é porque houve uma desvalorização dessas matérias. Eu acho, honestamente. E essa separação que teve, por exemplo, você tinha, pelo menos na época, tinha português, literatura, redação e ortografia. Então a gente tinha essa divisão, assim como álgebra e geometria. Mas era hoje também dividido. tem. Hoje você tem português, você tem literatura e redação. E eu tô falando de quinta série isso já. Ah, que quinta série? Você nem Tá lembra. na época dele que ele estudava com as galinhas, velho. Você estudou lá no Um meio do mato. analfabeto, meu. Você também estudou, você também é da roça que Ele nem estudou, eu. ele fez A faculdade. diferença é que você tem pai e eu não Estudou. tenho. Ah, E eu você também é não tenho loiro e eu pai, sou não. encardido. Peraí, tamo Mas até junto, então somos tamo gêmeos. junto. Tem pai também não, Ben? Eu também Você sempre tá se comento com meu comparando pai. com o Emílio, é isso? Eu tô me comparando com o
Emílio, a gente é igual. Tá brincando, né? O cara não é malabarista de farol, porra. Para, ó. Calma aí, Um Liminha. pouquinho, né, Liminha? Pera aí, né, meu? Dois caras que saíram do interior Ele não e queima o venceram. arroz. Não se compara, não. boné do Queima a Liminha. rosca. Não se compara, não, Nós pelo vivemos amor de uma Deus. história. Nós somos Madonas Rosquinha brasileiras. tá aqui, Olha ó. a ideia do cara, velho. Rosquinha tá aqui. Nós somos Madonas brasileiras. Puta do Nós Zé saímos Ruela, e meu. vencemos em Nova York. Emílio, posso fazer uma Deixa o pergunta? Carlinhos fazer uma pergunta, que ele tem uma boa ali. Não, o Carlinhos tá hipnotizado. Vai lá. Ele tá meninão já. Muito bem. Ele já tá meninão Ô, já. Baiano, quer fazer uma pergunta, Baiano? conheço. Você tem alguma curiosidade ou não? Hã? Ou ficou fazer. nervoso, né? Ficou nervoso. Não, fala aí. Não, não vem, não dá da pauta. Da Vai no cabeça. improviso. É. Cabeça. Tem ou não? Os caras tão impossível hoje. Eu posso aqui. fazer uma pergunta? Não, você pode ficar Ah, quietinha. por favor. Ah, Paulinha, Eu queria- você tá chata. Não, eu queria saber se ela já deixou de ficar com alguém porque a pessoa fala errado. Você pegou mal, você pegou mal. Chegou um cara na balada. falou, É, vamos sair Cara comer uma bonitão, salsicha. pá. Não, gente, depende do erro, né? Eu tô com os problemas, vamos sair, pô, vamos dar Depende do risada. erro. O pior erro é o erro na hora H. Esse não tem jeito. Te brocha isso? Aí cara? não dá. E qual político acerta mais? Na, A na gente língua combinou portuguesa. isso, gente. Obrigada. Na língua portuguesa. Com certeza, se a gente conseguisse entender o que ele fala, o Fernando Henrique. O português dele é ilibado, né? Maravilhoso. e Que é tal. ilibado? Ilibado, É defina. que você não pode questionar. Inquestionável. Ah. O Collor, um português, assim, maravilhoso, né? Quem O fala mais Nordeste errado? fala bem, né? O português. Maranhão. Eu não sei. qual é a Eu não região? saberia afirmar, não. Falam bem. Falam. Mas o pessoal do Nordeste Eu não fala saberia bem. afirmar, não. Você não sabe qual a região que se fala melhor português Pelo no que Brasil? eu já li uma vez, se eu não me engano, foi São Paulo. São Paulo? Paulo, mesmo Equivocado. Não, gente, eu li, tá? Não sou eu que tô falando, não. Eu não Mas sei você não acha mesmo. que tem político que às vezes até sabe falar correto, mas fala errado pra se identificar? Você tá falando com o do povo Lula? atribulado? Não, eu perguntei. Vamos dar o nome aos bois, né? Eu acho uma vergonha um monte de as pessoas que representam um país não saberem falar, né? Isso eu acho vergonhoso. Mas e vem cá, e o que você acha desse pessoal que, por exemplo, a gente fala muito pelo Chega de WhatsApp solé e e tá, nós meu. temos o corretor. E pessoas que mesmo com o corretor escrevem errado. Eu já terminei um namoro por isso já. Você já terminou pelo WhatsApp? Não, porque a pessoa escreveu até errado que pelo WhatsApp cara e falava besta. errado. Entendeu? terminei E o eu também namoro. terminei pelo WhatsApp. Por que eu você também terminou o terminei namoro, pelo WhatsApp, gordinho? Tamo junto. Não, de novo. e teve Ó, uma piada que eu falei gordinho. pra ele. Não, O gordinho malabarista terminou o namoro. Minote, o que você fez? O cara não cuspia fogo no farol, Eu falei é. assim, Eu eu vou te terminei o mandar namoro. eu vou te mandar um presente. Ele qual? Aí eu mandei uma foto da cartilha Caminho Suave. Ele falou assim, eu não entendi. Foi aí que eu terminei o namoro. Porque ele não sabia escrever, era muito burro. Eu acho que você tem que fazer Bicha culta. letras. Ele? Você. Não, letra? Não, É, você porque emagreceu. Ele tem que gosta de estudar, português, meu. Você gosta de estudar. Você gosta do colégio, Leio, da leio coisa bastante. professor-aluno. Letras é um curso que vai se encaixar com você. Um É livro. muito viado, né, letras? Uai. Deixa eu Emílio, falar pra Robert você. quer fazer uma pergunta. Emílio, ele quer fazer uma pergunta. Pois não, Baiano. Professora, Peraí. da mídia, os artistas que trabalham e tal, quem você acha que é o que mais erra? Dos artistas? Sim. Ai, você vai me colocar numa saia Tirando justa? a Amanda. Companheiro, vem companheiras. Não, mas o Lula não é artista, ele é Não, artista, apresentador de televisão, isso que ele quis dizer. Não, é porque alguém imitou o Lula aí. Apresentador de TV que mais erra. Mas vocês acham que isso é importante? O Justo Isso é está importante? o Justo está sendo bem questionado, né? Ai, E gente, aí vocês me já- pegaram. Não pode falar do que mais acerta? Pedro Bial é maravilhoso. O português Aquelas dele. poesias. Mas também é Você gosta? chato pra boné, né, meu? Pedro Nós Bial é estamos uma falando- mala Puta, sem chatíssimo. Tá alma. falando de língua portuguesa. Olha, Tem um vocês bafo são- de Ô, cigarro. paroca, meu. Eu vou falar pra vocês, eu não quero ser amigo de vocês, não. Por quê? Deus me livre, Não, Pedro que não. Bial, meu. Eu acho que Jô não tem nada a Soares. ver. Eu acho que não tem nada a ver. Cada um fala do jeito que quer. Eu acho que cada um fala do jeito que Eu acho que quiser. se a pessoa entende Não, a gente, peraí, não. mensagem... Desculpa, não dá. Advogado, problema, mortandela e eu como que é? Nem sei falar errado. Iogurte. Estrupo. Gente, sabe? Tem coisas Elitista, básicas que não... elitista. Não é elitista. Não é elitista. Mas é sua obrigação falar bem, você fala em rádio. Oi? É o mínimo que você tem que falar, é bem. Não tô falando... Não tô Você fala falando em por rádio, mim. você trabalha com Eu tô comunicadores. falando que... Por que você não fala, então? Eu falo acho- super bem, me desculpa. Eu acho que, Só quando que- você me que intimida. Tem uma Peraí, maneira peraí, certa. Chico de Soleil, Você não peraí. precisa falar com eloquência, saber tudo, mas o mínimo é O necessário. que é eloquência?
Você nem sabe o que é eloquência. Que é uma pessoa eloquente. Define eloquência pra mim. Eu Tá também. vendo? O nego não sabe. Ela inventa umas palavras. O Também nego não. não sabe. O que ela tá falando... Eu também não sei é tudo. que não sabe. Ela não sabe, ela ouve a palavra bonita. Ela tem que falar com eloquência. Claro. Não, fala com propriedade. Todo povo tem que falar com Não, eloquência. Emílio, fala com mas não consegue propriedade. definir. Ela manda nível D, né? Ela tá falando uma Ele dá coisa uma que subida é no- um gramático Gente, muito importante seja. fala, que é o Bechara. O Seja. Bechara defende isso que você tá Sabe, falando. seja. Não, é muito... Mexe nas coisas que eu não é acho- teu. Eu acho que a educação tá aí pra isso, pra que você possa... Se tem o certo e tem o errado, pra que você vai continuar falando errado? Escrevendo errado? Isso vai pesar. o Vai pesar Bechara na sua diz carreira isso. profissional, vai pesar na sua carreira, na sua vida pessoal. A linguagem, ela é a ferramenta por meio da qual as pessoas ascendem socialmente. Isso é uma grande Exatamente. verdade. Não Adorei em todos isso, os casos. repita. Deixa eu falar pra A você. linguagem é Presta a atenção. ferramenta por meio da Presta qual as atenção. pessoas Eu tô falando agora com o ascendem Felipe socialmente. Massa. Presta atenção. O que define... Evanildo Bechara falou isso, um dos nossos maiores gramáticos. Sem a língua portuguesa, o domínio da norma culta, fica muito difícil de as pessoas entenderem os filósofos, um Machado de Assis da vida. Clarice Lispector. Então acaba que Clarice ela é necessária. Gente, não é Me questão desculpem disso. os linguistas, mas ela é necessária. A gente se... Vocês são muito cafonas. Não, Emílio. Eu Muito sou cafona, mas Você sou é cafona. feliz. Tem Você é nada a ver. cafona. Eu vou mas sou falar pra feliz. vocês. O meu amigo, nosso querido Joesley, fala Joesley, mal pra safadão. cacete. E é bilionário. Fala Há mal. exceções. Há exceções nada, professora. Sabrina fala mal e ganha milhões por mês. Aqui, os grandes O bilionários Joesley, do mundo não o tem Joe- segundo grau. Os grandes milionários do mundo não verdade. tem. Mas então, são Mas isso exceções. não significa são que tá exceções certo você coisa falar nenhuma. errado, gente. Então, querido ouvinte, não acredite em nada que você ouviu. Fale do seu jeito. Fale, nós vai. Nós vai, nós Seja, fui. Nós fomos. Mortandela. Nós fui. É. Nós tivemos Luiz Inácio, foi presidente da República. Ai, que beleza. Vejam que beleza. Você vê que deu. Joesley com seu belíssimo avião, com aquele apartamento. Preso. Casou com uma jornalista. Eu sou jornalista. Fala muito bem. Então, meu amigo, o que interessa no final é saldo disponível para saque. Falou Sabrina tudo. Sato, que erra e Muito tá aí obrigado. rica. Não fala De mal novo? da De Sabrina, novo? não. Gostosa. Cala a mal, sua tá, boca. sua bicha. Você Isso não é deve. boa. Deixa eu falar. É muito melhor que você. E a sogra Trouxa. dela é um máximo. Cala a boca. Não fala mal Você- não, que a escova dela é Deixa eu falar pra Leda você. Eu adoro, eu Adora adoro. nada. Deixa eu falar pra vem você. não. Ridículo. Pra você falar da Sabrina aqui, você lave sua boca com sapólio. Entendeu? Essa Sapólio. boca suja. Eu já lavei várias coisas Podre. com sapólio além da boca, meu amor. Desliguei. Professora, muito obrigado. Esses caras estão muito chatos. Nossa, muito obrigado. Professora, você poderia passar aí o... Ela quer dar o serviço. O serviço é Cíntia Chagas com 2 S no Instagram. Exatamente. É isso? Eu acho que isso é mais fácil. Lá deve ter tudo, não tem? Tem. Pode tem. mandar rolas no Instagram ou não é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Então, ouvintes, Não é uma coisa boa. não vamos mandar. Cíntia Chagas, Cíntia é normal, não tem C-I-N-T-I-A. Isso. Chagas, 2 S. 2 S no final. Isso. E ela tem palestras também, então vamos passar só o Instagram, porque lá tem o caminho para as outras. Sim. Outro esquema. Não é isso, Ok. professora? Você é muito bonita, muito inteligente. Foi um prazer recebê-la aqui. A professora Cíntia Chagas. Muito obrigada. Na programação da O Jovem prazer Pan. foi meu. Eba. Boa. Muito bem, meus queridos. Emílio, Bom, oi, você que é pois não. muito piegas, brega, até isso, mas eu vou te... Mandaram um abraço? Não é, mas vou te falar por quê. Tem uma família Laredo, né, que é o Marcos Laredo, e eu comecei a escutar o Pânico por causa de André Laredo. que Quem hoje é Laredo? Laredo é a É o filme Laredo, lembra? É a família Laredo de Atibaia, crescemos juntos, amigos de mamãe, Do papai. papagaio? Não, essa é outra história. Laredo, Marquinhos Laredo, é só Marquinhos isso. Laredo. E André Laredo, que Deus o tenha, só isso. André Laredo já foi dessa? Já foi, ele escutava vocês, então eu conheci o Pânico quando era um jovem rapaz, e um dia André E Laredo. Laredo está nos ouvindo? Marcos Laredo. Um abraço, Marcos Laredo. Pô, é isso. Bom, Marquinhos. Manda um presente pra nós. Ó, é o seguinte. O Renato Neves, da Fundação Sou Renato Nelson Neves, Zarolho. meu oftalmologista. Fundação Nelson Zarolho, um clássico. Também. Operei as vistas lá. Ó, ele agora ele tá naquele negócio de crossfit. Legal, tá bravo. É. Tá. Opa, crossfit. E nós teremos o Brazilian Games for Vision, Boa. que é pra Fundação iCare, que é do Renato, que é nosso amigo aqui. Conhecemos ele desde o... Puta. Porra, desde essa Nossa. vida. Então é o seguinte, vai ter esse final de semana, vai ter a Brazilian Games for Vision. Vai ser no Centro Paralímpico Brasileiro, quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes. Tem metrô no Jabaquara, a entrada é gratuita.
Para você pegar o seu ingresso, é só entrar no site braziliangamesforvision.com.br, certo? Tem estacionamento, tem muita coisa bacana. Vai Boa, ser esse final de Milhaça, semana, boa. começa às 8 da manhã, sábado e domingo. Fechado, Você não se fechado. interessa, pô, você tá uma Crossfit? baleinha. Nossa, mano. Tinha que fazer dar uma mexida aí na bagaça, né? Eu faço Tá pilates. parecendo uma berinjela. Fala não, assim, não, não não. fala assim do fofão. Precisa fazer uma aeróbica. Ó a Amanda na tela. Falando Ah, sério. aeróbico é difícil. pra Uma mim. lipo. Não, põe uma playlist e sai andando pela Ah, mas rua. a Amanda deu uma boa desinchada. Falta uns Eu não dezinhos. sei se é essa roupa que ela tá. Ai, que eu uso roupa larga. Muito bem. É o seguinte, estamos indo embora. Hoje tem reprise do Pânico na Band. É isso aí. Às 10h10 e no Domingo é nóis. Domingo estaremos lá a partir das 15 para as 10. É Band. nóis. Tudo de bom, tchau, olha. Adeus. Ridícula. Mas já terminou? Terminou!